Fala, rapaziada! A partir de agora tudo é Copa do Mundo, é seleção brasileira e as outras seleções nacionais que vão disputar o torneio lá na Rússia. Mas, antes da gente começar a falar das seleções, vamos nos despedir da dupla Grenal, traçando um raio-x do que foram Grêmio e Inter nessas 12 rodadas iniciais do Brasileirão e traçar um paralelo ou os desafios da dupla para a retomada do brasileiro após essa parada da Copa do Mundo. Vamos começar pelo Inter, que ontem, na minha opinião, fez a melhor partida dele contra o Vasco. Vitória de 3-1 no estádio Beira-Rio. E ó, aplausos para o técnico Odair Hellmann, que foi muito ousado na escalação inicial. O que aconteceu? O Inter vinha jogando assim, num tripé. Foi dessa forma que o Colorado se consolidou como um time sólido defensivamente, que jogava nas bolas longas, né, na bola em profundidade, não trocando passes tanto assim, mas mais lançando seus atacantes, aproveitando a força e a velocidade de Potker, de um Rossi, de um Luca e até do Leandro Damião, e também cruzando muitas bolas para a área adversária. Esse foi o Inter durante os 12 jogos. Ontem, o tripé de meio campo foi desmanchado. O Edenilson estava suspenso e o natural seria o Odair Hellmann colocar, quem sabe, um Charles, Gabriel Dias por aqui, para dar continuidade ao sistema tático que, de certa forma, deu certo, ou pelo menos deu resultado. Mas aí entra o aplauso e o mérito de Odair Hellmann, né? Ele colocou Nico Lopes. Puxou o Patrick para ser o companheiro de volante com o Rodrigo Dourado. Nico Lopes como uma espécie de segundo atacante, né? Fazendo vias de enganche ou um ponta de lança moda antiga com o Leandro Damião lá na frente e mantendo os dois atacantes abertos, Potker e Luca. Justamente foi assim que o Internacional conseguiu superar o Vasco da Gama, né? Por ser um time ousado, por ir para cima do seu adversário, marcando pressão, bloqueando a saída de bola do Vasco, não correu riscos. O gol do Vasco da Gama até de certa forma veio numa falha do Marcelo Lomba e o Internacional se fez superior justamente nessa saída de bola, eficiente no ataque e também muito eficiente na bola parada. Afinal de contas foram 2 gols marcados em escanteio, um gol do Patrick e o outro do Vitor Cuesta. Mas eu vou falar sobre os números que destaquei do Internacional através do site Footstats, que faz um levantamento de estatísticas e números de todas as equipes do Campeonato Brasileiro. O Inter é o segundo time que mais desarmou nessas 12 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Fica atrás apenas do Flamengo. E Patrick é o grande nome neste quesito. É o terceiro jogador que mais desarmou do Campeonato Brasileiro. Aliás, Patrick, no custo-benefício, talvez seja o grande nome da temporada colorada até então, não se destacando somente ontem, mas em muitos jogos em sequência do Colorado. Agora, o outro lado, né? O lado que o Inter pode evoluir na retomada do Brasileiro. É o segundo time também que mais teve cruzamentos certos. Ora, cruzar certo é bom, é positivo. Mas o Inter, por muito tempo, também cruzou errado. Porque cruzava. Chegava no meio campo, não tinha jogada a não ser pelos flancos e metia a bola na área. Esse número veio caindo consideravelmente nas últimas rodadas. Contra o Vasco esse número já caiu, anteriormente também. Então o Internacional parece que de certa forma está aprendendo a jogar e não depender apenas, não se livrando da bola, não depender apenas do cruzamento para a área, como se não tivesse ninguém lá dentro da área. Prova disso é que o jogador que mais acertou cruzamentos no plantel colorado no Brasileiro é D'Alessandro, que jogou apenas as 4 rodadas iniciais. Desde então, não esteve mais em campo. Foram 12 cruzamentos certos com camisa 10 em campo. E também o Internacional foi o terceiro time que mais errou lançamentos, com Danilo Fernandes e Vitor Cuesta liderando disparados neste quesito. Danilo Fernandes, então, inclusive, figurando como o quarto, quinto que mais lançou errado em todo o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque durante muito tempo, o Internacional, que não tinha uma construção no meio campo, abusava desse lançamento da bola em profundidade, da bola longa, para a velocidade dos seus atacantes. Agora não, consegue triangular um pouco mais vindo da defesa, quando chega na intermediária, aí sim, Patrick, Dourado, outros jogadores têm a missão de lançar um Potker pela direita, um Luca pela esquerda, ou então fazer com que o Damião faça o pivô à parede, para que os jogadores venham de trás para finalizar. O desafio do Inter para a retomada do Campeonato Brasileiro é melhorar esses números, no mínimo manter esse padrão, números excelentes para o Internacional e principalmente porque a gente esperava antes do campeonato. E até que D'Alessandro não se torne um problema, não seja uma crise, não tornando o time do Inter lento, porque o Odair conseguiu dar uma boa intensidade física para esse time que tem como principal característica, quem sabe, a pressão sobre o adversário, a roubada de bola, é um time que não deixa o adversário respirar. Do lado do Grêmio, vamos para os números do Grêmio, que ontem destoou no seu empate lá contra o Sport Recife, e é de se esperar, foi até um bom resultado dentro do contexto, né, que foi desenhado. Mais de 10 desfalques, aí, 5 deles titulares. O Grêmio não pôde contar, por exemplo, com o Maicon, que é o líder de passes certos de todo o Campeonato Brasileiro. Foi o jogador que mais acertou passes.
E vale ressaltar que o Michael nem sempre esteve em campo. O Grêmio vem poupando alguns titulares, preservando quando estava dividindo o Brasileiro com Copa do Brasil, com Libertadores. Isso vai acontecer após a retomada da Copa. E mesmo assim o Michael se destacou como jogador que mais acertou passes. O Grêmio, aliás, é o segundo time que mais acertou passes no Brasileirão inteiro. Fica atrás somente do Atlético Paranaense. Quem sabe fosse o líder se não tivesse realmente tantos desfalques assim, né? E esse número caiu consideravelmente. Contra o Botafogo, por exemplo, onde um time totalmente reserva foi utilizado. Contra o Bahia lá em Salvador, um time mesclado, quando os jogadores estavam lesionados, preservados. E ontem, mais uma vez, onde teve mais posse de bola e mais passes certos que o seu adversário, mas, obviamente, se tivesse com o grupo completo, a dupla de volantes com Maicon e Arthur, poderia ter acertado muito mais passes do que realmente acertou. Até um reflexo disso que a gente está falando, né? O Grêmio gosta de ter a bola, então a sua defesa sofre pouco. Não é tão atacada assim pelos adversários. O Renato dizia, eu quero um time que me ataque aqui em Porto Alegre. O Palmeiras fez isso e até levou a vantagem, conseguiu vencer. Mas nos demais jogos, o Grêmio teve a bola. E reflete lá atrás. O Grêmio sofreu apenas 5 gols em todas as 12 rodadas iniciais. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro até então. 2 desses gols foram marcados pelo Botafogo, ou seja, quando o Grêmio colocou um time totalmente reserva que mudou a maneira de jogar. Então dá para dizer o seguinte, com o time titular, ou com a força máxima que tinha à sua disposição, o Renato e o seu time sofreram apenas 3 gols em 11 rodadas. São números muito bons realmente. O que pode melhorar para o Grêmio na retomada do campeonato? Justamente isso, o Grêmio vai continuar enfrentando retrancas. O Luan foi o jogador que mais errou finalizações, ou seja, chutou, cabeceou a gol, mas a bola acabou indo para fora. São 20 finalizações que não atingiram a meta, não pararam nem na mão do goleiro e nem nas redes. E André, centroavante que se tornou titular, já é o titular na Libertadores, André no Brasileiro, André foi o jogador que mais vezes apareceu em posição de impedimento. O André realmente precisa se conectar com o modelo de jogo do Grêmio ou vai perder espaço para o Jael, que vai se tornar o titular não só da Libertadores, mas também do Brasileirão e da Copa do Brasil. Tá certo, gente? Curte aqui embaixo, compartilha, enfim, faz o que quiser. A partir de agora é Copa do Mundo aqui no nosso canal do YouTube. O Brasileiro volta somente na segunda quinzena de julho. Um abraço!